Olá, esse capítulo 7 e 8 faz parte do livro de produção de textos. A Pro vai dar uma explicada em cada um deles, até porque nós já vimos também no livro do Trilhas a respeito de relato de viagem e de diário íntimo, certo? Então eu vou dar uma recapitulada nisso e vocês responderão aos exercícios, né? E assim, não teremos tempo hábil de fazer a correção dos mesmos nas aulas online, tá? Mas a Pro vai enviar para vocês essas correções via Classroom, e aí vocês, com o tempo, vão fazendo, vão corrigindo, né? E comparando com as respostas de vocês. Tá? Então, eu vou contextualizar mais historicamente a respeito de um relato de viagem, tá? Nós sabemos que existem diversos relatos de viagem, né, do Amir Klink, que ele viajou pelo mundo, por exemplo, para conhecer o mesmo, e aí ele divulgou isso, né, na mídia. Nós temos também o relato de viagem, né, agora que nós vimos aqui, do Che Guevara, tá, que foi uma figura importante da Argentina, certo? E ele viveu de 1928 a 1967, certo? Então ele divulgou aí um histórico, né, um retrato da América do Sul a partir da visão dele, tá? Depois que vocês fizerem a leitura dos textos, né, que existem logicamente outros tipos de relato de viagem, de diversas viagens que a pessoa pode fazer ou quer conhecer, tá? Então a partir dali, depois da leitura do texto, vocês têm condições de responder a todos esses exercícios, tá? Mas na 144 tem um esqueminha geral, né, a respeito do que é, né, qual o público-alvo, enfim, né, sobre o relato de viagem. O público-alvo, pessoas que se interessam por aventuras, viagens e relatos. O objetivo é relatar as situações vividas durante essa viagem, expondo sentimentos e sensações. E as principais características são o relato de situações reais que ocorram com uma pessoa, emprego da primeira pessoa do discurso, marcadores de tempo e descrição, tá? Então, o relato de viagem sempre vai mostrar esses aspectos de uma verdadeira viagem, tá? Então, aqui tem diários de uma motocicleta como sugestão, né? E sugestão também de leitura, grandes viagens. Tá? As expressões idiomáticas, certo? Que a gente também já viu, que depende da região. Essa variação existe sim, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo todo, certo? Principalmente quando temos influência de outros idiomas, tá bom? Então, aqui fechou esse capítulo e o próximo é diário íntimo, certo? Que a gente também já viu que muitas das vezes o diário íntimo, depois de um tempo, como ele tem uma importância histórica, ele acaba sendo divulgado para o público em geral. É o caso do diário de Anne Frank, né? É o caso do diário do Lucas, lembra que a gente leu no livro do Trilhas, certo? Porque eles têm uma importância histórica muito grande, então ela passa a ser divulgada, né, para as pessoas, para que a gente conheça, reconheça alguns aspectos históricos da época em que foi escrito o diário, tá? Então aqui, ó, nós temos mais uma parte sobre o diário de Anne Frank, tá? Em outubro de 1942. E depois de você ler, você tem condições de responder todos esses exercícios, tá? Na página 165 também tem um esqueminha, tá? Um resumão sobre o diário íntimo. Aqui, ó, o público-alvo é o próprio autor, inicialmente, né? Porque se é um diário íntimo, ele vai guardar só para ele, né? Depois de tempos de descoberto, quando a pessoa, de repente, já não está mais aqui entre nós e tal, é descoberto esse diário e ele é divulgado para as pessoas devido à sua importância histórica.
As características são escrita em primeira pessoa, um relato do cotidiano, apresenta marcas de subjetividade, em sua estrutura costuma apresentar um cabeçalho, um vocativo, uma assinatura, como se estivesse falando mesmo, escrevendo, né, uma carta para alguém. E o objetivo, registrar memórias, reflexões, sentimentos e experiências vividas pelo autor. Tá? Então, aí você tem condições de responder até aqui o finalzinho do livro. E lembrando, a Pro vai enviar essas respostas para vocês, para que vocês possam conferir todos esses exercícios desde lá do capítulo 7 sobre relato de viagem, ok? Então, eu vou deixar aqui na página do início, né? Certo? E depois eu fecho as explicações e a gente conversa sobre essa parte, né, da produção de textos em aula online, tá bom? Para ver como que a gente vai resolver essas questões, como que a gente vai receber essas respostas, a Pro vai dar toda a orientação para vocês, ok? Então, até lá e obrigada por enquanto.